Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Luísa. Eu sempre soube que, para minha mãe, Sofia era a filha perfeita. Desde pequenas, Dona Margarida fazia questão de mostrar a todos, de forma sutil, quem era sua favorita. Não precisava dizer nada diretamente. Bastavam os olhares prolongados, os abraços demorados e os elogios que brotavam sem esforço. Para mim, restava o você fez o seu melhor, mas sua irmã. Sempre o mais. Não importava o quanto eu me esforçasse, o quanto eu alcançasse por conta própria, parecia que Sofia tinha uma vantagem invisível que a tornava automaticamente mais merecedora do carinho e da admiração de nossa mãe. Sofia era a filha que recebia os melhores presentes, as roupas mais bonitas e se destacava nos eventos de família como a estrela que minha mãe sempre queria exibir. Se Sofia tirava boas notas, era motivo de comemoração. Se eu tirava boas notas, era simplesmente minha obrigação como irmã mais velha. Eu aprendi cedo que não adiantava competir por esse amor. O favoritismo de Dona Margarida era tão enraizado que, por mais que me doesse, eu me adaptei. Aceitei o meu papel de segunda colocada, mesmo que isso me deixasse com uma sensação constante de vazio. Conforme cresci, coloquei minhas energias em áreas onde o favoritismo materno não pudesse me afetar. Me joguei nos estudos e, anos depois, com muito trabalho e dedicação, consegui abrir minha própria rede de lojas de moda feminina. O sucesso veio e minha independência financeira me dava uma sensação de poder que nunca tive em casa. Aos 32 anos, eu era uma mulher realizada profissionalmente, mas no fundo, uma parte de mim ainda ansiava por um tipo de aprovação que nunca receberia de minha mãe. Dona Margarida parecia incapaz de reconhecer minhas conquistas. Para ela, Sofia era que sempre precisava de mais atenção, mais apoio, mais proteção. Eu, por outro lado, era a filha que sabia se virar, a que não precisava de elogios nem de afeto. Por mais que me esforçasse para não deixar isso me afetar, cada reunião familiar, cada encontro, me lembrava da distância emocional entre nós. Sofia, sempre sorridente e cheia de histórias, monopolizava o tempo e as conversas, enquanto eu me mantinha quieta, observando de longe, sem querer disputar um lugar que eu sabia que nunca seria meu. Foi nesse contexto que conheci Henrique, e tudo parecia finalmente se encaixar. Ele era diferente de todos os homens que já havia conhecido. Charme, elegância e uma inteligência perspicaz que me atraía desde o primeiro encontro. Ele parecia ver em mim algo que os outros não viam, algo que nem minha própria família enxergava. Quando nos conhecemos em um evento de negócios, sua presença me envolveu como um calor que eu não sabia que precisava. Ele me fazia sentir vista, importante de verdade, não apenas como a irmã mais velha de Sofia, mas como Luísa, uma mulher com qualidades, com brilho próprio. Nosso relacionamento floresceu de forma rápida e intensa. Em menos de um ano, estávamos noivos, e eu, pela primeira vez, me permiti sonhar com um futuro cheio de amor e cumplicidade. Henrique não era só meu companheiro, ele era meu porto seguro. Compartilhei com ele meus segredos, minhas dores mais profundas, especialmente sobre minha relação difícil com minha mãe e minha irmã. E Henrique, com seu jeito calmo, sempre me fazia sentir que aquilo não importava, que, ao seu lado, eu não precisava mais provar nada a ninguém. Eu me lembro bem do dia em que o apresentei oficialmente à minha família. Como sempre, Sofia estava deslumbrante, roubando a cena. Dona Margarida não tardou a elogiar sua grande conquista no trabalho, algo trivial, mas que, aos ouvidos de nossa mãe, soava como um feito extraordinário. Eu tentei não me importar. Afinal, eu tinha Henrique ao meu lado, e isso bastava para me fazer esquecer, nem que fosse por algumas horas, do papel secundário que sempre desempenhei naquele ambiente. Por um tempo, eu pensei que tudo estava bem. Eu estava noiva de um homem que me amava, minha carreira estava em ascensão, e apesar das tensões familiares, eu conseguia manter as aparências nas visitas à casa de minha mãe. Mas comecei a notar algumas coisas, pequenos detalhes que me faziam sentir desconfortável. Henrique parecia cada vez mais distraído nos encontros com minha família.
Nas reuniões de domingo, ele, que antes era sempre envolvido nas conversas, agora se distanciava, mergulhado no celular ou olhando para o nada. Eu me questionava, mas não queria alimentar paranoias. Seria cansaço do trabalho? Talvez estresse? E Sofia? Sofia sempre tão amável, tão perfeita. Eu observava com seus sorrisos amplos e gestos cuidadosos. Ela tinha um jeito de ser simpática até demais, de se aproximar das pessoas sem parecer ameaçadora, mas sempre com um objetivo claro em mente. E com Henrique, essa proximidade começou a me incomodar. Eu via os sorrisos trocados, as conversas paralelas que aconteciam sem que eu soubesse exatamente do que se tratava. Não queria acreditar que havia algo ali. Não podia. Então veio aquele jantar. Estávamos na casa de Dona Margarida e, como sempre, Sofia estava no centro das atenções, rindo e contando suas histórias. Eu me mantinha em silêncio, com Henrique ao meu lado. Só que naquela noite ele parecia mais distante do que nunca. Eu sentia desconexão, mas, por orgulho ou medo, não quis questionar. Em vez disso, me distraí com a comida, com os barulhos ao redor. Dona Margarida, claro, estava encantada com cada palavra de Sofia, exaltando sua inteligência brilhante e seu caráter extraordinário. Eu me forcei a sorrir, mantendo as aparências como sempre fazia. Aquela noite foi um marco, mas eu só perceberia isso depois. Algo estava acontecendo bem diante dos meus olhos, mas eu, cega pela confiança que depositava em Henrique e presa nas expectativas de ser aceita por minha própria mãe, deixei passar os sinais. Quando tudo finalmente veio à tona, seria tarde demais. Naquele momento, eu ainda acreditava que Henrique e eu éramos inabaláveis. Eu nunca acreditei que o pior pudesse vir da minha própria casa. Eu já sabia, desde cedo, que minha mãe me veria como uma sombra de Sofia, mas a traição que se seguiu foi algo que eu jamais imaginaria. Foi como uma facada lenta e precisa, e ela começou a ser desferida em silêncio, sorrateira, até que, quando percebi, já estava sangrando por todos os lados. Depois daquele jantar desconfortável, a vida seguiu seu curso, ou pelo menos era o que parecia. Henrique continuava distante, mas eu me agarrava à esperança de que tudo isso era apenas uma fase, algo que passaria com o tempo e que, em breve, estaríamos de volta ao normal. Eu ocupava meus dias com o trabalho, expandindo minha rede de lojas, organizando novos projetos e mantendo-me ocupado o suficiente para não precisar pensar muito no que se passava debaixo do meu próprio teto. Mas a inquietação crescia. Em momentos de silêncio, quando eu estava sozinho em nosso apartamento, algo dentro de mim se contorcia, como se uma verdade invisível estivesse tentando romper a superfície. Henrique, por sua vez, se afastava cada vez mais. Chegava tarde, dizia estar preso em reuniões, eventos de trabalho. Eu queria acreditar nele, queria mesmo. Afinal, ele sempre fora honesto comigo, certo? Pelo menos era o que eu pensava. Até que, uma tarde, decidi fazer algo que jamais havia feito em todo o nosso relacionamento. Fui ao escritório dele de surpresa. Não que eu desconfiasse de algo específico, mas aquele incômodo persistente me levou a agir impulsivamente. Queria vê-lo, sentir que estávamos bem. Cheguei sem avisar, com a desculpa de que estava por perto e queria almoçar com ele. O que encontrei foi algo que me faria questionar tudo. Quando cheguei à recepção da empresa, percebi que a recepcionista, que já me conhecia, ficou visivelmente desconcertada. Um sorriso nervoso se formou em seus lábios quando perguntei por Henrique. Ele está em uma reunião. Ela disse, mas seus olhos evitavam os meus. Eu sorri, sem demonstrar o desconforto que crescia em meu peito. Tudo bem, eu espero. Respondi, indo para a sala de espera. Fiquei ali por cerca de 20 minutos, mexendo no celular, tentando ignorar o aumento do meu ritmo cardíaco. Foi então que a porta de uma das salas se abriu e, por reflexo, olhei na direção do som. O que vi a seguir ainda está gravado em minha mente. Sofia saiu da sala de reuniões, ajeitando o cabelo com um sorriso satisfeito no rosto. E atrás dela, Henrique, meu noivo. Os dois riam de algo, e o ar entre eles parecia carregado de uma intimidade que não deveria estar ali.
Meu coração disparou. Naquele momento, eu não sabia o que pensar, o que dizer. Era como se o chão sob meus pés tivesse desaparecido. Eles não me viram imediatamente, e a forma como Henrique olhava para ela, um olhar que ele costumava reservar para mim, deixou claro que algo estava muito errado. Sofia? Chamei, sem conseguir esconder o tremor na minha voz. Ela congelou por um segundo antes de virar-se lentamente, como se tivesse sido pega em flagrante. Seu sorriso diminuiu, mas ainda estava lá, insistente, como se não houvesse nada de errado. Henrique, ao perceber minha presença, ficou pálido. Eu podia ver o pânico tomar conta dele. Aquela expressão que me dizia que ele sabia que eu havia descoberto. Luísa. Sofia se aproximou, como se nada tivesse acontecido, com a expressão mais falsa de surpresa que já vi em minha vida. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou como se eu fosse uma estranha, como se a situação toda fosse absolutamente normal. E eu, ainda processando o que estava acontecendo, apenas fiquei ali, sentindo o estômago revirar. Eu vim ver Henrique? Respondi, minha voz mais fria do que eu pretendia. Olhei para ele, esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa que pudesse explicar aquilo. Mas ele não disse nada. Ficou parado, como uma criança pega fazendo algo que não deveria. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Sofia foi a primeira a quebrá-lo, com aquele sorriso cínico que só agora eu conseguia enxergar completamente. Nós estávamos discutindo alguns assuntos de família, nada demais. Você sabe como é, mamãe pediu para eu falar com Henrique sobre alguns detalhes do casamento. Ela falava como se tudo estivesse sob controle, como se eu fosse uma tola que deveria acreditar em qualquer coisa que saísse de sua boca. Mas eu não era mais uma tola. Não depois daquele momento. Assuntos de família? Minha voz soou quase como um eco, enquanto eu tentava digerir a mentira. Algo dentro de mim estalou, e eu soube, com absoluta certeza, que aquilo não era apenas uma coincidência. Sofia e Henrique? Minha própria irmã e o homem que eu amava estavam me traindo. E o pior de tudo era a forma como tentavam esconder, como se eu fosse frágil demais para lidar com a verdade. Sim, querida. Ela colocou a mão no meu ombro, num gesto que sempre pareceu condescendente. Você sabe como mamãe pode ser exigente com os detalhes, e Henrique está nos ajudando com algumas coisas para o casamento. A palavra casamento me atingiu como uma facada. Nosso casamento. O que eles sabiam sobre isso? Henrique, ainda sem coragem de me encarar de verdade, balbuciou algo sobre como Sofia estava exagerando e que não era nada do que parecia. Mas o que ele não sabia era que o estrago já estava feito. Eu não precisava de mais palavras. O silêncio entre nós dizia tudo. A traição já havia acontecido, e qualquer tentativa de explicação só tornaria tudo mais patético. A raiva cresceu dentro de mim como uma onda. O rosto de Sofia, com aquele ar de superioridade disfarçada, me provocava de uma forma que eu não conseguia mais controlar. Eu não ia aceitar isso. Não dessa vez. O amor que eu sentia por Henrique foi esmagado pela raiva, pela dor, e uma nova decisão surgiu em mim: eles pagariam por isso. Ambos. Eu me virei sem dizer uma palavra. Saí daquele escritório com a cabeça erguida, mas com um plano nascendo dentro de mim. Eles achavam que poderiam brincar comigo, me trair e escapar impunes. Eu não era a mesma menina que sempre aceitava ser a segunda opção. Não mais. Sofia e Henrique haviam me apunhalado pelas costas, mas eu prometi a mim mesma que eles jamais esqueceriam o preço dessa traição. A sensação de ser traída é como estar presa em uma névoa espessa. Cada passo que eu dava de volta para casa, após aquele confronto no escritório, parecia mais pesado. Eu sentia o coração martelando no peito, como se ele soubesse de uma dor ainda maior que estava por vir. Mas no fundo, bem no fundo, eu já sabia o que estava acontecendo. Não havia mais dúvidas. A expressão de Henrique, o jeito frio e calculista de Sofia, eu tinha sido enganada. Passei dias tentando entender o que fazer.
Em outras épocas, talvez eu tivesse simplesmente me recolhido ao meu canto, sofrido em silêncio e tentado me afastar. Mas algo em mim mudou naquele instante. A raiva foi tomando lugar da tristeza, se transformando em combustível para algo que eu nunca pensei ser capaz de sentir: vingança. Eles não iriam escapar dessa tão facilmente. Se eles achavam que eu era frágil e que poderiam me manipular sem consequências, estavam redondamente enganados. Comecei a planejar. Não podia deixar que as emoções tomassem conta de mim, não ainda. Era preciso agir com frieza e precisão, assim como Sophie agia quando me manipulava com sua falsa gentileza e sorrisos enganosos. Ela sempre soube como jogar o jogo, mas desta vez eu seria a jogadora mais implacável. Tentei não pensar muito em Henrique nos dias que se seguiram, mas era impossível ignorar as lembranças que insistiam em invadir meus pensamentos. Aqueles olhares cúmplices entre ele e Sophia, os sorrisos discretos, estavam lá o tempo todo, e eu, cega pela confiança, deixei passar. Mas não mais. Uma semana depois daquele encontro fatídico no escritório, decidi que era hora de agir. Convidei Henrique para um jantar em nosso restaurante favorito, um lugar onde costumávamos celebrar nossas pequenas conquistas. Ele parecia surpreso, até um pouco aliviado, quando aceitei conversar, como se a distância entre nós pudesse ser resolvida com algumas palavras vazias. O jantar seria a cena perfeita para o primeiro ato da minha vingança. Cheguei cedo ao restaurante, vestida para a ocasião. Um vestido preto, elegante, discreto, mas poderoso. Eu precisava mostrar controle, domínio da situação, mesmo que por dentro meu coração ainda estivesse em pedaços. Quando Henrique chegou, seu olhar se iluminou, como se ele achasse que tudo estava resolvido. Eu sorri, mas não era um sorriso de afeto. Era algo mais afiado, mais calculado. Ele não percebeu. Luísa, que bom que você quis conversar. Ele começou, a voz baixa e suave, como se pudesse apagar o que havia feito com uma conversa. Eu sei que as coisas têm sido difíceis, e eu quero que a gente supere isso. Eu te amo, e eu também quero que as coisas fiquem claras entre nós, Henrique. Interrompi, mantendo o tom firme, mas gentil. Ele parecia confuso, mas seguiu meu jogo. Por isso, eu acho que é importante que falemos abertamente sobre tudo o que tem acontecido. Ele assentiu, como se estivesse aliviado. Mal sabia ele o que estava por vir. Conforme o jantar avançava, mantive a conversa superficial, mas cuidadosamente direcionada. Fiz questão de relembrar momentos felizes, nossa trajetória juntos, e isso o deixou confortável, como se eu estivesse prestes a perdoá-lo. Ele começou a falar mais, a relaxar. Era exatamente o que eu queria. Quando ele estava completamente à vontade, coloquei o primeiro pedaço do meu plano em ação. Eu estive pensando muito sobre o futuro. Comecei, cruzando os talheres no prato e limpando os lábios com o guardanapo. Acho que é hora de resolvermos todas as pendências, inclusive com Sophia. A menção ao nome dela fez com que ele travasse por um segundo, mas rapidamente ele tentou disfarçar, balançando a cabeça. O que você quer dizer? Era minha deixa. Respirei fundo e me inclinei para a frente, olhando diretamente nos olhos dele. Eu sei sobre você, Sophia, Henrique, e não vou deixar isso passar impune. A cor sumiu do rosto dele. Eu vi o pânico retornar àquelas feições que um dia me pareceram tão confiáveis. Ele tentou balbuciar algo, negar, talvez, mas o medo era palpável em sua voz. Eu mantive a calma, observando cada movimento, cada tentativa de recuo. Não adianta negar. Eu vi vocês, ouvi as desculpas, senti a traição. E agora, quero que saiba que o jogo mudou. Henrique ficou em silêncio. O restaurante, que antes parecia aconchegante e familiar, agora era o palco de sua humilhação, e ele sabia disso. Eu o deixei respirar por alguns segundos, aproveitando aquele momento de fraqueza. Ele precisava saber que eu tinha o controle total agora. Eu pensei muito sobre como lidar com isso. Continuei. Mas percebi que você e Sophia me subestimaram.
Vocês achavam que eu seria a mesma Luísa de sempre, a que aceita tudo, a que engole o orgulho e finge que nada aconteceu. Mas, querido, você não faz ideia do que eu sou capaz quando sou provocada. A mudança no olhar de Henrique foi imediata. Ele sabia que aquilo não era apenas uma conversa. Havia algo mais, algo que ele não conseguia prever. Eu podia sentir medo em seus olhos, mas ele não fazia ideia do que estava por vir. Com a confiança renovada, continuei. Eu quero que você saiba que Sofia não sairá impune dessa história. Eu já me certifiquei disso. Henrique se remexeu na cadeira, desconfortável. Ela pensou que poderia me manipular, tomar o que é meu e sair ilesa. Mas eu descobri os podres dela, as mentiras, as chantagens. E isso será exposto publicamente. Ele tentou falar algo, talvez em defesa de Sofia, mas eu interrompi, erguendo a mão. Ah, e tem mais. Você vai ser exposto também, Henrique. Acredite, você e Sofia vão perder muito mais do que eu jamais poderia imaginar. E não será em segredo. Será na frente de todos, da maneira mais pública possível. Eu observei por um longo momento, vendo o pânico crescer em seus olhos. Ele nunca imaginou que eu pudesse ser tão implacável, e isso me deu uma sensação de poder que eu nunca havia experimentado antes. Eu estava no controle agora. Não mais vítima, mas sim a que ditava as regras. Espero que você esteja preparado, Henrique, porque o que vem a seguir será muito, muito doloroso. Eu me levantei da mesa, deixando o jantar inacabado, e saí do restaurante sem olhar para trás. Minha vingança estava apenas começando, e eu sabia que Sofia e Henrique não tinham a menor chance de escapar do que eu havia planejado. Agora era minha vez de jogar. Os dias que se seguiram ao jantar foram silenciosos e calculados. Depois de expor Henrique, eu sabia que ele e Sofia estavam prestes a enfrentar a tempestade que eu cuidadosamente preparei. Minha vingança já não era apenas sobre a traição em si, mas sobre a necessidade de mostrar a eles, e a mim mesma, que eu era mais forte do que jamais imaginaram. Não havia mais espaço para hesitações ou para Luísa que aceitava as migalhas de carinho ou respeito. Eu estava mudada. Minhas ações foram tão precisas quanto frias. Não poderia haver erros, e eu não permitiria que eles escapassem. Poucos dias após o jantar, enviei para a imprensa uma série de documentos que, ao longo das semanas, eu havia reunido sobre Sofia. Ela era esperta, sim, mas sua ambição a cegara. Em seu desejo de destruir meu relacionamento e me humilhar, Sofia se envolveu em práticas que beiravam um crime. Como advogada, ela havia falsificado documentos e realizado transações questionáveis para manipular Henrique, chantagens sutis, mas ilegais. Eu sabia que esse segredo seria um fim dela, e não hesitei em revelá-los. A notícia explodiu como uma bomba nas redes sociais. Advogada envolvida em esquema de corrupção era manchete, e rapidamente o nome de Sofia estava em todos os lugares. A pressão foi insuportável para ela. A firma de advocacia onde trabalhava a afastou imediatamente, e em poucos dias, ela perdeu sua licença para exercer a profissão. O mundo que ela cuidadosamente havia construído desmoronou em público, exatamente como eu planejei. A imagem da filha perfeita que minha mãe sempre vangloriava foi destruída. O que restava agora era uma mulher exposta, sem credibilidade e sem futuro profissional. E, então, foi a vez de Henrique. Ele não só teve que lidar com o escândalo que envolvia Sofia, mas também com as consequências pessoais. Seu nome foi atrelado ao dela de forma inseparável. Mesmo sem envolvimento direto nos crimes, a associação manchou sua reputação. Investidores começaram a se afastar de seus negócios e, pouco a pouco, as parcerias que ele construiu ao longo dos anos começaram a desmoronar. Eu sabia que isso aconteceria. O mundo dos negócios pode ser implacável, e ninguém quer estar perto de um homem que tem segredos podres expostos à luz do dia. O telefonema de Henrique veio uma semana depois. Ele me implorou por uma chance de conversar. Sua voz era um sussurro de desespero. Eu imaginei ele em seu apartamento vazio, talvez bebendo alguma coisa forte para tentar lidar com a ruína que se abateu sobre ele. Ele queria uma explicação,
talvez uma oportunidade de se desculpar. Mas não havia mais espaço para palavras. Eu já tinha dito tudo o que precisava naquela última noite. Henrique estava acabado, e minha resposta foi tão fria quanto a que ele merecia. Você fez sua escolha, agora enfrente as consequências. E desliguei. Quanto à minha mãe, Dona Margarida não sabia como reagir. A mulher que sempre colocou Sofia em um pedestal foi forçada a encarar a verdade sobre sua filha mais nova. No começo, ela tentou justificar, dizendo que era tudo mal-entendido, uma armação de terceiros. Mas conforme as provas se acumulavam e Sofia se afundava cada vez mais, até mesmo ela teve que aceitar. Pela primeira vez, minha mãe olhou para mim com algo que parecia uma mistura de vergonha e arrependimento. Mas era tarde demais. A relação entre nós estava tão quebrada quanto Sofia, e eu não tinha interesse em reparar o que sempre esteve fora de alcance. Em uma tarde cinzenta, poucos dias após a queda final de Sofia, minha mãe apareceu na minha porta. O rosto envelhecido e abatido, uma expressão que nunca tinha visto nela antes. Luísa, querida, nós precisamos conversar. Sua voz estava diferente, quase frágil, como se a mulher autoritária que eu conhecia tivesse desaparecido. Eu a deixei entrar, mais por curiosidade do que por qualquer desejo de reconciliação. Ela começou a falar, entre desculpas e tentativas de explicar seu comportamento. Pela primeira vez, minha mãe admitiu que errou comigo, que sempre me viu como uma forte, a que podia aguentar tudo, enquanto via Sofia como alguém frágil, que precisava de sua proteção. Mas suas palavras, embora carregadas de arrependimento, não despertaram em mim o perdão que ela parecia buscar. Eu ouvi tudo em silêncio, observando sua vulnerabilidade, mas meu coração estava em paz de uma forma que não dependia mais da aprovação dela. Quando ela terminou, eu simplesmente disse: "Não preciso mais que você me veja, mãe. Finalmente aprendi a me ver por mim mesma." Ela saiu, sem insistir, sem esperanças. E foi isso. Não houve grandes reconciliações, apenas o fim de uma longa e exaustiva luta por algo que eu, finalmente, não desejava mais. Eu recomecei. No meio do caos, percebi que a liberdade não estava apenas em punir quem me feriu, mas em me libertar das expectativas e do passado que me aprisionaram por tanto tempo. Continuei com meus negócios, que floresciam cada vez mais, e aos poucos, reconstruí minha vida, longe de tudo que me lembrava de Henrique, Sofia e minha mãe. Hoje, eu sou uma mulher diferente. Mais forte, mais sábia, mas não amargurada. A vingança foi o que me permitiu recuperar meu controle, mas não é mais o que me define. Descobri que, no fim, o verdadeiro poder está em seguir em frente, deixando para trás tudo que já não faz sentido. Recomecei, de fato, sem mágoas guardadas, mas com a certeza de que nunca mais seria vítima na história de outra pessoa. Sofia desapareceu do círculo social e profissional. Tornou-se uma sombra, sem força ou credibilidade para reerguer-se. Henrique, ainda tentando se reerguer, nunca mais cruzou meu caminho. E minha mãe, embora mais distante, seguiu sua vida, talvez lidando em silêncio com o arrependimento que a acompanharia pelo resto de seus dias. Quanto a mim, eu estou livre. Livre de tudo que me limitava, pronta para uma nova fase. Recomeçar nunca foi tão doce, e finalmente eu estava em paz. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!